Bom dia, graça e paz da parte de Deus, da parte de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Eu tava com saudade, mas não se trata da minha vontade, mas se trata da vontade de Deus. Algumas pessoas me perguntaram, pô, parou de gravar o vídeo e tal. Eu só gravo quando Deus fala no meu coração, quando Deus quer liberar uma palavra para o povo dele. Aí eu gravo porque eu sou obediente a Deus, né? E hoje eu acordei, eu botei minha roupa que eu já ia pra academia. Confesso que eu nem ia fazer minha devocional hoje, eu ia fazer mais tarde e tal. E coloquei a roupa pra ir pra academia. Só que o meu coração começou a queimar com um versículo. Um versículo bastante conhecido que eu já conheço há bastante tempo, que você talvez que tá me ouvindo também aí, pô, sabe de cor e salteado. E o versículo é aquele de João, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez, quando Deus colocou esse versículo no meu coração, ele começou a queimar, sabe? Eu comecei a sentir meu corpo arrepiado. Falei, ó, uau! Porque Deus começou a me levar um pouquinho mais além, referente a isso. Porque o versículo diz, porque Deus amou o mundo. Esse de tal maneira, esse tal maneira dessa vez entrou diferente no meu coração. Por quê? E Deus começou a palestrar, sabe? E falou com o meu coração, olha só, Paulo, esse plano da salvação ninguém sabia. Esse plano da salvação, ele beirou o absurdo. Porque foi de tal maneira. E Deus, o Espírito Santo de Deus colocou isso no coração de João. Porque a Bíblia fala que todas as escrituras, tudo que está escrito na Bíblia, ela vem de inspiração da parte de Deus. Deus inspira, né? E o apóstolo escreve. E quando ele fala de tal maneira, isso dá um ênfase diferente no versículo. Porque os anjos não esperavam esse plano perfeito. O inferno, ele não esperava esse plano perfeito. Os anjos, o inferno, sabiam que havia um e ia pisar, nascido de mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. Opa, um nascido de mulher que pisaria na cabeça da serpente. E como que geralmente os nascidos de mulher, eles nascem? Com uma relação sexual entre o homem e a mulher. Só que com Jesus foi diferente. O Espírito Santo de Deus entrou dentro de Maria, né? E Maria começou a gerar. Era o plano perfeito de Deus acontecendo. Era aquela coisa que beirava o absurdo acontecendo. Era aquela prova de amor maravilhosa que nunca houve e nunca haverá no mundo acontecendo. E eu começo a sentir a presença de Deus nesse momento, sabe? Eu acredito, eu posso conjecturar isso, né? Isso veio no meu coração agora. Eu acho que os anjos, cara, não, tipo assim, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso, sabe?
Eu acho que o inferno falou, cara, minha nossa, isso tá acontecendo. Porque a gente tá falando do Criador do universo. Que criou os céus, que criou a terra, que criou tudo. O Criador grande, sabe? Se fazendo sendo concebido por uma pecadora. Porque Maria, ela era uma pecadora. Porque muitas pessoas acham que Maria era santa, perfeita. Não, Maria era ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não havia nenhum justo sequer, ninguém que praticava a justiça. Todos extraviaram e Maria estava incumbida também nesse versículo. E o Rei da Glória entra num ventre de uma pecadora. Sabe? E Deus está começando a... Isso beira o absurdo. O Criador. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo no livro dele, fala que o amor de Deus né, constrangia ele. Porque o apóstolo Paulo entendeu, sabe? Quando a gente começa a entender esse amor, a gente fala, uau, nossa, que amor é esse? Que amor é esse? E quando a gente fala de Cristo, da pessoa de Cristo, a gente está falando do Criador do universo. Quando João ele escreve no primeiro capítulo do livro de João, ele fala que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus era Deus. Jesus era o Criador. E esse Criador se fez carne. E habitou entre nós, cara. Tu tá entendendo? Como que beira o absurdo isso? Que nós venhamos entender o amor de Deus, cara. Que nós venhamos... Uau! Que nós venhamos entender o amor de Deus. Que oportunidade que Deus deu para a humanidade. Verdadeiramente a gente estava perdido nos nossos delitos, dos nossos pecados. O amor de Deus nos alcançou. Com a sua infinita misericórdia nos alcançou. Você que é cristão, valorize a presença de Deus. Valorize esse amor. Valorize esse amor. Valorize como? Ame. Ame o seu irmão como Cristo o amou. Ame. A Bíblia vai dizer que a misericórdia, o amor, a misericórdia, o amor, ela encobre multidões de pecados. Ame. Ame. Ame da mesma forma que Cristo o amou. Viva da mesma forma. Se esforce em viver da mesma forma como Cristo viveu. A pior heresia que tem é quando uma pessoa falar, eu vou perdoar. Eu não sou Cristo não, pô. Você já ouviu essa fala? Ah, eu não sou Jesus não, pô. Eu vou perdoar, quem perdoa é Jesus. Nossa, cara, que heresia, que desgraça, que miséria quando uma pessoa fala uma fala dessa, né? Quando diz um discurso desse. Que egoísmo, que coração duro, que coração de pedra. Ame o seu inimigo. É difícil, mas se esforce.
Esforça-te e tem bom ânimo. E até aqui Deus me deu. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém.